começando, valendo. Como é que você tá? Valendo! E aí, Dri, como que você tá? Tô bem, e você? Eu tô bem, tô bem. Então, sempre às quintas, hoje uma quinta super ensolarada. Eu gosto muito de falar do dia porque afeta muito o nosso humor, né? Quando o dia tá Com ensolarado, certeza. chuvoso, enfim. Sim, isso até é um assunto bacana, porque durante um tempo eu morava em uma casa que não tinha. Como trabalho a maior parte do tempo de home office, o meu quarto, eu ficava. Naquela época eu só trabalhava de home office, né? Uhum. Então, o meu quarto era literalmente assim, não digo escuro porque eu acendia luz, né? Uhum. Mas, assim, eu não via o sol. Ah, isso é muito E importante pra gente, um tem que dos. ver. Muito, muito, mas muito mesmo. E um dos motivos, inclusive, de eu querer me mudar foi porque eu não conseguia mesmo ver o sol. Uhum. E aí, graças a Deus, assim, graças a Deus. E quando eu me mudei e eu tenho um apartamento que eu tô sem luz aqui, tipo, cara, eu tô com luz, mas assim, eu Uhum. conseguia perfeitamente ficar assim, e o sol bate bem aqui. Então eu pude perceber a importância, assim, da luz, né? Tanto que a gente sabe que as pessoas mais depressivas, elas ficam Uhum. naquela zona de conforto de ter tudo apagado, e isso ajuda a piorar o processo depressivo, né? E eu percebi a importância de tomar sol, de ver sol, Muito. de estar, ainda mais quando você era home office, que você está, né, horas e horas sentado. Então, assim, a importância disso, né, Adri? A importância do Uhum. sol, a importância também de exercício físico, né? Por exemplo, quando eu não tenho vontade, para mim é muito mais prático a academia, como, e por incrível que pareça, era uma casa que eu morava. Uhum. Mas o sol só batia se você saísse da casa. E Entendi. aí, até questão de exercício físico, porque quando você faz tipo, com peso corporal, que nem eu fazia no início, demanda um esforço maior do que você vai para academia e, Uhum. né, e pega, né, o exercício vai ali O te peso puxando externo, também, né? né? É. Exatamente. Então, são alguns antidepressivos aí naturais que a gente pode falar com a galera que são muito Isso, importantes também. isso. Às vezes tem amigos meus que estão que estão doentes, né? Ah, que me ligam e falam, ah, eu tô doente, tô gripado e tal, não sei o quê. Eu sempre pergunto, tomou sol? Né? Você tá se cuidando? Você tomou sol Como é hoje, que né? tá? Como é que você tá? Mas é muito doido, porque eu amo, eu não tô tomando sol de ir pra praia. Se não me engano, acho que eu não sei, não tenho lembrança de ter ido pra praia. Esse ano passou tão rápido, né? Mas eu não tenho lembrança de ter ido pra praia. Detalhe, gente, Mas Carol é carioca, hein? eu sou carioca. Mas isso de pegar sol é uma coisa que faz muita diferença pra mim. Sim, sim. Mas não necessariamente de ir à praia, né? Inclusive, uma coisa que eu nem parei pra perceber. Eu percebi agora. Eu falei, gente, a gente tá quase entrando em outubro. E eu acho que eu não fui na praia nenhuma vez, assim, esse ano. Eu acho Uhum. que também passou tão rápido, gente, tão rápido. Exato, e a gente tá com essa sensação, né? E, cara, vamos ver o tema de hoje. Eu acho que ele tem muito a ver com essa questão de, com essa questão emocional, como é que a gente lida com as nossas emoções, independente dos eventos externos, né? Tem uma estrutura que ajuda muito a gente lidar com com as nossas emoções, com as reações internas, que é a família, né? Acho que a gente não falou Com aqui em certeza. nenhum momento da importância da família na nossa estruturação emocional, cognitiva, social, um monte de coisa. E que importância, né? É uma coisa que a gente percebe que desde a infância é muito importante, desde a infância. Uhum. Tanto que quando a gente fala de transformar um ser humano, assim, a gente logo vê, né, as questões da infância, porque são questões muito importantes, né? Então, assim, para mim, assim, e não só na infância, mas durante a vida, o apoio familiar, né? Então, assim, essa questão do apoio familiar, que é muito além, né? Que às vezes, se você não tiver de algum familiar, você vai buscar em outras pessoas, como uma válvula de escape. Pois é, e existem Seja vários amigos, jeitos. seja relacionamentos, você vai buscar esse afeto, esse apoio Ah, familiar em outras sim. pessoas. E até que ponto é saudável, né? E aí, quando você não tem uma referência do que é saudável, e a gente vai trazer um pouco para vocês aqui o que é esse equilíbrio,
Se você não tem uma referência do que é saudável, você vai procurar lá fora aquilo que você não tem referência. Então, por exemplo, eu vou no mercado para comprar uma goiaba, mas eu nunca vi uma goiaba. Eu vou chegar, eu vou fazer o quê? Então, se eu não tenho exemplos, modelos, né? E pessoal, quando a gente fala de família aqui, a gente não fala só, né? A gente não fala necessariamente pai, mãe, irmãos. A gente fala de toda uma estrutura, né? Família são pessoas dividindo ali os mesmos contextos sociais e família tem diversas configurações e diversas estruturas, né? E aí essas estruturas podem ser autoritárias. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você só vai fazer aquilo que eu mandar. Tem estruturas negligentes. Ah, é, Joãozinho? Você tem aí 12 anos? Faz aí o que você quiser, porque você já é grandinho o suficiente para saber o que está acontecendo. Modelo Uhum. negligente, né? Ou então, eu não dou a devida importância para as fases do desenvolvimento. E tem os perfis equilibrados, em que eu trabalho um modelo, trabalho diálogos, trabalho orientações, limites, mas eu também percebo que ali tem um ser em formação, Uhum. independente da idade, né? Então, quando a gente fala da questão da negligência, é como se a gente ficasse sedento por algo que a gente não sabe o que que é, né? A família te deixou de dar alguns modelos. Exatamente. E assim, é uma questão também, né, muito delicada, porque altera em muitas coisas emocionais, né? Vai alterando em muitas coisas emocionais. É um sofrimento emocional, né? Todos os Uhum, sentimentos que eu tive a respeito de depressão, maioria englobava em alguma parte a família. Mesmo que memórias passadas da infância, mesmo, entende? uhum, Era remetido a isso. uhum. E volta, né? A gente precisa trabalhar muito esses temas em psicoterapia, são temas que voltam muito, né? Por exemplo, olha, Adriana, eu acho que isso está acontecendo na minha vida porque lá na minha família e reticências, né? Então sempre tem uma conexão, uma relação com aquilo que aconteceu lá atrás, né? Foi uma escassez ou foi um excesso. Então, Hum. muitos dos padrões de comportamentos apresentados por muitas pessoas hoje tiveram origens lá atrás. E até dando um aspecto, um contexto um pouco mais antropológico, né, sobre isso, pessoal, a gente só consegue sobreviver, e isso eu falo em muitas discussões, né? A gente só sobreviveu porque existiu um contexto social que permitiu a nossa sobrevivência, porque um bebê, ele não vai lá, abre a geladeira e pega o que ele precisa comer. Alguém alimentou, alguém proveu os mínimos necessários para que você sobrevivesse. Agora, em que momento, né, teve esse descompasso, essa desconexão? E vamos deixar claro aqui que a gente vai falar hoje sobre a luz daí do psicológico, tá? Não tem nenhum julgamento, a gente não vai falar em nenhum termo né, nenhum julgamento no sentido assim, ah, tem o certo e tem o errado, né? Mas Porque não, vamos o que que é o certo e o que que é o errado, né? o certo e o errado depende do resultado que você quer, né? Então, é o contexto daquilo que é adequado, de acordo com o resultado que você está Espera. buscando, né? Então, eu vou lá, Uhum, grito com meu filho ou com a minha filha, né? Na esperança de que ele me atenda pelo susto ou pela uhum. imposição de uma autoridade. E aí, qual é o resultado? Isso de fato tá trazendo o resultado adequado? Pode ser que você Uhum. consiga uma obediência ali rapidamente, mas o resultado para essa criança vai fazer sentido? Então, tem esse outro ponto aí de discussão, que o que é adequado é aquilo que vai fazer bem para um contexto, para a saúde de alguém, né? E não só pelo teu bem pessoal, né? Pelo É, teu interesse pessoal. exatamente, assim. Então tem essa questão muito forte, assim. E como que a vida dessa pessoa
ela, ela vai ficar? Uhum, Como que o futuro dessa pessoa vai ficar? Que se ela tiver filhos, uhum, que mãe, que pai vão ser esses pais com essa criança? Então, sempre quando vem algum adolescente na sessão de terapia, alguma coisa, eu gosto muito de identificar o passado daqueles pais quando eles trazem questões dos pais fazerem isso, aquilo, entender um pouco do passado daquela mãe e daquele pai. O que uhum, eles passaram que uhum, não foi curado neles e eles estão trazendo para os filhos. Por isso que é muito importante, gente, que na sessão de terapia a gente, eu não vou falar, a gente se cure, porque não é fingir que não aconteceu, não é apagar da nossa mente. A uhum, cura é diferente disso, né? É você entender, compreender que isso fez parte da sua história, que passou e bola para frente, né? Por isso que eu sempre digo, parece que em uma vida a gente tem várias vidas. Porque a gente está sempre ressignificando e nascendo de novo. E esse nascer de novo não significa que você vai sair da barriga da sua mãe de novo, mas significa que você pode ter várias vidas, né? Então, pessoas elas podem te machucar, não existe um manual para ser mãe nem para ser pai. Também são seres humanos que também podem ter sofrido e não sabiam como lidar com aquela situação, não foram curados, infelizmente, podem ter uhum, machucado outras pessoas, né? Tem um ditado que é bem popular, que é pessoas feridas machucam pessoas. Só que nem uhum, sempre. Uma coisa que a minha psicóloga falou, pessoas feridas machucam pessoas, mas você é muito engraçado, cara, porque você é ferida, mas a sua maneira de lidar com isso é você ajudando as pessoas. uhum, E eu concordo muito com ela, né? Eu acho que são tempos e tempos, mas é muito sobre isso, né? Sobre a gente ter essa visão do outro, no uhum, sentido de literalmente essa questão, sabe? Tudo bem, você está ferido, você está machucado, mas vamos trabalhar. E eu não digo simplesmente botar a bola para frente, mas vamos olhar para trás, olhar o que uhum. aconteceu, olhar o que levou aquilo, né? Compreender, né, o teu Compreender passado. o que aconteceu, deixar essa dor vir, porque ela vai vir. Se em Uhum, alguma hora você, como um mecanismo de defesa, o seu corpo fez você esquecer, às vezes tem isso nosso como apagado hoje na nossa mente, como um mecanismo de defesa, né? O nosso corpo está sempre tentando nos proteger, né? uhum, Então, muitas pessoas, elas esquecem de algumas coisas e durante a terapia ela se lembra, né? uhum, Porque como mecanismo de defesa, para ela viver ali no automático, né? Ou sobreviver, depende do caso, ela apaga aquilo da mente dela porque é mais fácil do que lidar de fato com aquilo. uhum, E isso é muito importante a gente tratar para que ela tenha essa cura e não machuque, né? Porque muitas pessoas têm acabam às vezes porque cada pessoa tem a sua identidade. Tem muitas questões dos pais não aceitarem a identidade do filho e dos filhos, às entenderem que vezes eles nem são a deles diferentes. mesmos, né? Exatamente. Às vezes a mãe queria fazer balé, não pôde fazer balé e quer que a filha faça balé, ou quer que os filhos sigam a profissão que nem eles são, de médicos, advogados. Quantos casos a gente não vê de pais que não conseguiram aquilo na infância e projetam aquilo nos filhos deles e os filhos deles não querem, né? Não, são pessoas diferentes, né? Ou seguir a carreira igual, aquela coisa, e às vezes só não entender que aquela pessoa é diferente. Porque Uhum, todos nós somos diferentes, né? Claro que tem aqueles traços hereditários, é óbvio, mas somos todos diferentes. E uhum, muitos pais não aceitam a orientação sexual dos filhos, a opção profissional dos filhos, diversas ideologias, pensamentos que aquele filho tem, né? E em outros casos também tem pessoas que é o contrário, acabam que criam a personalidade deles baseado na criação que eles tiveram. Então a gente tem uhum, esses dois lados também da história, né, Adri? uhum. E assim, tem um exercício que eu gosto muito de fazer, especialmente em dias emblemáticos, né? Dia das Mães, que a gente tem, infelizmente a gente tem, né? Acho que poderia ser celebrada a família em diversos contextos aí, Sim. mas é, o contrário do que muitas pessoas pensam, assim, Dia das Mães e Dia dos Pais é um sofrimento para a clínica. É um sofrimento na clínica, assim, muitas pessoas reativam memórias muito doloridas. Então, quando está chegando perto desses dias comemorativos, eu já vi, assim, é,
semanas que antecediam dias dos pais, ou Dia das Mães, ou Natal, né? As pessoas traziam um sofrimento muito grande. E aí eu comecei a pensar numa tarefa que resumidamente é assim, né? Ah, bom, ao invés de você desejar Feliz Dia das Mães ou Feliz Dia dos Pais, pensa no seu pai ou na sua mãe, quem eles eram antes de você. Então faz essa ideia, tem essa imagem, assim, quem eles eram, né? Então vou fazer um paralelo aqui, por exemplo, com uma mãe que era uma adolescente super questionadora, rápida, resolvia muitas coisas, usava plataforma, mini saia, ia para balada, enfim, e tal. Quem era essa pessoa antes de você, né? Trabalhou. Agora tenta dar alguns reconhecimentos para essa pessoa. Imagina o nome dela, sei lá, Maria, né? Quem era a Maria antes de você? Nossa, Maria era uma mulher muito esperta, muito rápida, inteligente, resolvia as coisas, tinha que lidar com vários problemas do trabalho e tal. Então, ao invés de você desejar Feliz Dia das Mães, como seria se você reconhecesse essa mulher antes de você nascer e depois que você nasceu? Ah, sei lá, ficou mais séria, de repente, tá, de repente, né? Ela precisou se reformar Porque a por gente não conta de um sabe evento, o né? que. Exatamente, porque a gente não sabe o que tá passando na cabeça dessa pessoa. A gente não sabe o que tá passando na cabeça dessa pessoa, a gente não sabe como que foi para aquela pessoa lidar com aquela situação, né? Uhum. Muitas pessoas acabam tendo gravidezes, mas uma gravidez indesejada. Uhum, E como que ela tá lidando com isso? Como que foi com o parceiro dela? Como que foi o apoio da família dela? Como que ela se sentiu? Como que ela teve que se reinventar nesse processo materno? uhum. Então, e para isso exige muita empatia, Pois é. né? Para isso exige muita empatia, para isso exige a questão também de hum, não ter rancor. Para isso existe muitos pontos, né, Dri? Para Uhum, isso exige muito esforço, né? Não é fácil, né? É claro que não é, mas a gente também tem que ver esse viés, ver e ajudar as pessoas também a ver a vida com essa ótica da empatia, que muitas uhum, pessoas não vê. Não veem, não conseguem ver. Às vezes, por estarem muito machucadas e com muita dor ou por autoproteção, não tem, anula essa empatia. E às vezes acaba vindo para um egoísmo muito em demasiado. E não porque aquela pessoa necessariamente é ruim, uhum, mas porque aquela pessoa já sofreu muito ou tem medo do sofrimento porque um dia sofreu e nunca mais sofrer, ou por ter um medo precoce do sofrimento, por já ter visto alguém sofrendo muito. Existe vários aí, a gente nunca pode, é o que eu falo, a gente nunca pode generalizar um fator, porque seres humanos são diferentes e são extremamente complexos, né? E cada vivência é única. Mas entendeu? Na terapia a gente ajuda muito isso. E uma coisa também interessante, que não tem muito a ver com o tema aqui agora, mas que eu acho importante falar também. Muitos pacientes seguidos, assim, alguns neurodivergentes, né? Eu tenho uma autista já de 48 anos, mas uma jovem de 21 anos e outros relatos também aconteceram ao longo dessas semanas e eu acho bacana também botar aqui. uhum, Durante a sessão de terapia, ajuda muito a pessoa começar a se abrir mais e melhorar a comunicação dela. E uhum, eram duas pessoas que tinham muita, principalmente esses dois, que eu tô ressaltando, que foram os que me vieram à mente, que me lembraram, porque eles eram muito tímidos. Eu tô em processo de sessão de terapia há mais de 6 meses com os dois, né? E foram duas coisas que eles perceberam na hora, assim, de dar um feedbackzinho, né, do uhum, progresso, assim, e foram duas coisas que eles trouxeram, e eu acho que é muito bacana, né, eu vejo muitos pais que às vezes colocam filhos na aula de teatro para se abrirem mais e para serem mais uhum, comunicativos, mas também se esquecem que a terapia, além de você entender o porquê que você é tão tímido, talvez seja insegurança, talvez nunca te passaram aquela segurança na infância, talvez seja alguma questão que aconteceu que levou você a ficar mais inseguro, mais, né, e ter essa dificuldade de se expressar algum acontecimento. E na terapia você vai, além de reconhecer isso e ressignificando, você também vai aprendendo, porque você vai ter ali uma sessão de geralmente 50 minutos, é, que você vai se abrindo, falando mais, né? Só de você falar, você se abrindo, e aí automaticamente também vira mais fácil a vai sua comunicação com assimilando. o outro, vai melhorando também, né?
Isso é um Pois ponto é. bacana, porque eu vou botar aqui um OBS, gente. Só uma Tá informação ótimo. aqui. Não, e é perfeito, cara, porque assim, a função da família é auxiliar na comunicação com o mundo em todas as idades. Com Se você certeza. faz parte de um contexto caracterizado como família, repito, em diversas formações, a tua família, ela é uma forma de você fazer uma ponte saudável com a realidade, com a sociedade, com as pessoas, com os desafios de maneira geral. Então, assim, quando você é um bebê, a família ela tem um papel importantíssimo em garantir a sua sobrevivência, e ali a família ela vai começar a te passar os primeiros modelos, ela vai começar a entender junto com você. Limites saudáveis, vai começar a levar para você boas escolhas. Então você tá ali direto, né? Então por isso que tem esse movimento. A gente tá com o bebezinho no colo, de repente o bebezinho engatinha, tá? Começa a ficar um pouquinho mais autônomo e a gente vai ali observando e, e coordenando, né, esses passos para que eles sejam saudáveis. Aí depois chegou o filho adolescente. Pessoal, nasceu um adolescente, nasceu uma nova configuração de família, tá? Não é tão simples assim. Aliás, nenhuma fase é fácil. Até porque a adolescência é aquele processo que a própria pessoa tá num conflito de identidade. Porque ela Uhum. tá saindo da fase de criança para virar um adulto, ela tá naquele meio de buscar a minha identidade, quem eu sou, quem eu realmente gosto. E por isso que existe muito esse conflito na adolescência, porque você está descobrindo novas coisas. Porque como que você vai saber se você gosta daquilo ou não se você não testar? Pois é, esses dias eu E na atendi. adolescência. Uhum. Pode falar. Fala, fala. E eu atendi um adolescente esses dias que me falou assim: tá, Adriana, e agora? Como é que eu trabalho minha autonomia? Meus pais faziam tudo para mim até ontem. Hoje, aí ele pegou e fez assim: agora eu me conheço por gente. Agora eu Agora eu sei o que eu sei. gosto, o que eu quero. E eu achei Um aquilo ponto muito maravilhoso. legal. Um ponto muito legal, o Dri, um ponto muito legal mesmo, porque é exatamente isso. A gente se conhece mesmo quando a gente começa a. Eu me lembro que eu era uma pessoa, gente, com 15 anos, eu sou quadrigêmea, tenho vários irmãos. Então, e tem mais velho, então assim, mas como eu sou quadrigêmea, a gente sempre estudou junto. Os mesmos colégios, andava de Uber junto. Eu era muito dependente, principalmente das minhas irmãs. Uma irmã minha, a Duda, ela tem mais altura, ela sempre foi mais um pouco mais sagaz. Então, por exemplo, conta de banco ou marca médico. A minha mãe logo pedia para a Duda desde pequena. Então, eu sempre estava ali nas costas deles. E do dia para noite eu fui obrigada a fazer tudo sozinha. E eu me lembro que eu falei, meu Deus, eu sou forçada agora a fazer tudo sozinha. E tem vários casos, por exemplo, uma amiga minha que tinha a tia, tinha a mãe, o pai era distante, as duas faleceram na pandemia. Do dia para noite ela foi obrigada a morar sozinha. E ela Uhum. foi obrigada a ter que amadurecer e ter essa versão. E várias pessoas chegam a esse momento. Algumas já têm um preparo antes, por exemplo, lá, primeiro vai casar, e aí, nanana. Algumas não. Tem um Algumas a planejamento maturidade, mínimo ela ali, é né? jogar. Algumas a maturidade é jogada no seu colo e você tem que lidar com isso, viver com isso. A maturidade é jogada ali no seu colo e é sobre isso. E Uhum. aí você realmente descobre quem é você e às vezes, até você descobrir isso, ou às vezes você pode passar a vida inteira tentando entender ali, mas você ficar tentando entender quem você é. E Uhum. até você chegar nesse denominador, às vezes dá um pau na máquina aqui, um ali, de ai meu Deus, nananã. Mas também não é uma atitude ali que vai te definir. Às vezes você fez aquilo, não gostou, não repete mais. Às vezes dá um pau na máquina também, né? Quem somos nós para julgar? Mas é esse processo de autoconhecimento, com certeza. Maravilhoso. Então, assim, pessoal, não existe, né, fase em que a gente ande totalmente sozinho. Já disse aqui outras vezes que independência é diferente de autonomia. Nós somos interdependentes, todo mundo depende uns dos outros por algum motivo. Agora, a gente vai desenvolver uma autonomia. E é nesse momento, então, tem ali, né? Quando tem um bebezinho, já é um corram para as montanhas, né? O que que a gente vai fazer aqui não é um processo fácil. Quando nasce um adolescente, não é um processo fácil igualmente, né? E repito, todas as fases têm prazer e medos, né? Então, seja bebê, seja adolescente, adulto, idoso, todos nós. Então, assim,
o adulto ele ainda vai continuar, porém, um pouco mais longe, né? Mas ele vai continuar nessa orientação, ele vai continuar nesse cuidado, nesse processo de observação, Exatamente. de, Não é de porque a coordenação, de pessoa supervisão, né? não é porque a pessoa ela se torna uma adulta que ela não tem sentimento, que ela não Uhum, tem carência, que ela não precisa de apoio. Não só familiar, mas em volta. Nós somos seres humanos, a gente precisa de contato físico. Às uhum, vezes, um adulto precisa de um colo, às vezes, um adulto não sabe o que fazer e precisa de um aconselhamento, de um ajuda, um auxílio. Não é porque ele é adulto que agora acabou, você virou adulto, você já sabe de tudo. Não, né? E muitas vezes, quando a gente é criança, até adolescente, a gente olha para os nossos pais com visões que eles são perfeitos ou sabem de tudo porque são adultos ali com uma idade adulta. uhum, Mas não quer dizer que eles não tenham os conflitos internos, uhum, né? Mas é importante a gente trabalhar isso para quando nós tivermos nossos filhos, uhum. a gente tente não machucá-los, né? Por isso, Exato. mais uma vez, a gente ressalta a importância da terapia, né, E Pri? aí tem a quebra de ciclo de sofrimento. Então, Exatamente. se você E está a, maturi- assistindo esse vídeo, fala, e a maturidade? e a maturidade, ela mostra pra gente, né? É, Que feridas, elas têm que ser curadas e não é fácil pra ninguém, nem pros adultos. pois é. Ah, eu falo que a empatia é um purificador de águas, né? Com A certeza, sem partir sombra do, de dúvidas. a partir do momento que você entende como é esse processo, né? Sob o olhar do outro, então você tem um olhar, mas que você coloca no lugar do outro, parece que ele vai limpando muita coisa dentro de você. E aí é aquilo que eu ia Uhum, dizer, assim, se você está assistindo esse vídeo hoje, se você tem uma relação parental que não está saudável, né? Seja você parente, o pai, a mãe, né? O cuidador, seja você o cuidado, ou adolescente, adulto, enfim, se esse conhecimento chega até você, você agora já tem a escolha de se tornar alguém melhor, né? Ou seguir na escolha do retrocesso, de não melhorar a partir de uma exatamente. nova ótica. Então, se você tem acesso ao conhecimento, se você leva o conhecimento para alguém, é importante que você entenda que você vai fazer uma escolha. Ou você volta para a ignorância, aí é muito mais difícil, né? Ou você segue quebrando o ciclo da violência, tá? Agora, pessoal, eu vou trazer uma questão aqui científica, tá? Então, tem um artigo publicado, se eu não me engano, em 2011, sobre os três perfis parentais: o autoritário, o negligente e o adequado, tá? Que aí no texto é traduzido por autoritarismo, que, enfim, traz uma confusão aí de semântica. Mas o perfil autoritário e o negligente, a gente observa nos adolescentes e nos adultos. Então, adultos que tiveram famílias com perfis negligentes ou autoritários têm mais propensão a alcoolismo, dependência química, transtornos alimentares, depressão e outros transtornos afetivos. Tá? Então, não tenta botar a autoridade parental aí como uma salvação para que o teu filho seja o ser mais correto e ético do mundo, porque vai acontecer exatamente o contrário. Pode ser que ele tenha uma atuação social muito adequada, mas por Uhum, dentro ele vai explodir. E quando você é um pai, uma mãe, e eu não vou falar só de pai e mãe, né? Mas quando você é um cuidador negligente, né? Imagina uma pessoa que está morrendo de fome e oferecem para ela qualquer migalha. uhum, Ela vai buscar. Então, imagina que você não deu a atenção devida, né, para o seu cuidado, e aí, de repente, então, se você não passou uma referência de afeto adequado, saudável, né, uhum, essa pessoa vai chegar na idade adulta e ela vai ter relacionamentos muito perigosos. Né? Carol, se você está bem alimentada, se você está satisfeita, eu chego aqui com um hambúrguer para você. De repente, uhum, você vai pensar duas vezes, né? Olha, Adriana, eu gosto muito, mas agora eu uhum. não quero, eu tô cheia e tal. Agora, você imagina uma pessoa que está 2 dias sem comer.
Aí você oferece para ela um prato ali com qualquer coisa, o que sobrou desse hambúrguer. Ela vai atacar, tá? Então, pessoal, vamos buscar sempre oferecer o afeto adequado e limites, dar limites adequados por meio de conversas, de trocas de ideias, também é saudável, também é permitir que a pessoa tenha um desenvolvimento saudável. Esses dias, uma adolescente muito querida, assim, ela falou para mim, Adriana, sempre que meu pai encontra uma mulher, uma namorada legal, eu fico torcendo para ela encontrar alguém melhor, para que ela não fique com meu pai. Hum, nossa, E pesado. aquilo ficou ecoando o dia inteiro na minha cabeça, né? Enfim, é um perfil de parentalidade muito tóxico, né? Então, é um pai que não está Nossa, foi. presente, ele não está presente. E quando a filha comete quando ela tem alguns comportamentos, algumas ações mais, enfim, contraditórias, mais de risco, enfim, ele é um pai que briga com ela. E aí ele se ausenta novamente, né? E aí ela fica num viés muito confuso ali do que é afeto e o que não é. E aí ela falou, Adriana, sempre que meu pai encontra uma pessoa legal, eu fico torcendo para ela encontrar alguém melhor, para que ela não fique com meu pai. Ah, é ciúmes? Nossa, Não, é por gostar da pessoa mesmo. Ela não merece meu pai. Fica a dica, pessoal, né? Do quanto os nossos filhos, eu falo nossos, nem tenho filhos, mas o quanto os filhos também se espelham, né, nas pessoas que cuidam. muitos, muitos, muitos. É complicado, né? É complicadíssimo, porque muitos pais também acham que só porque são adultos, propriamente, também sabem de tudo. Também tem esse lado também, como eu falei, os seres humanos são complexos, né? Então tem todos os lados. Mas também tem esse lado de pais que acham que só porque são adultos sabem de tudo. E não é assim. Muitas vezes eles aprendem com os filhos. Uhum, Mas às vezes muitos têm a questão de, eu sou adulto e não, eu estou certo e eu não vou, não conseguem pedir desculpas. Tem muitos pais que não conseguem pedir desculpas. Muitos filhos que falam, relatam que nunca escutaram um eu desculpa dos pais, mesmo quando eles têm o reconhecimento de que estão errados. Porque, uhum. né, talvez não vão ter aquele respeito que eles acham, sendo que, gente, Ai, é tão respeitoso quando uma mãe, um pai fala, olha, me desculpa, eu errei, né? porque a Isso não probabilidade te do seu diminui, não te filho, diminui, não diminui sua autoridade ao de figura de contrário, pai, exatamente. exatamente, isso vai até atachar melhor o vínculo que você tem com o seu filho, né? Olha o quanto ele vai ter uma referência de Uhum, realmente pisei na bola e tá tudo bem falar sobre isso em casa, né? Outro exatamente. ponto legal é quando eu crio um ambiente saudável para que meu filho fale comigo. E tem uma diferença aqui, pessoal, muito grande entre ser amigo e ser família, tá? Existem muitas famílias em que as figuras cuidadoras querem ser amigos de seus filhos. Tudo bem ser parceiro, tudo bem ser atento, responsivo, estar sempre, né, ali numa conversa saudável. Mas cuidado quando você quer usar mini saia igual aos seus filhos, cuidado quando você quer fazer coisas de adolescente, vamos fumar um aqui junto, então vamos beber juntos, né? Se tá comigo, melhor que esteja comigo do que com outra pessoa. Pessoal, melhor que ele não faça isso com ninguém, tá? Nem com você, nem com ninguém. Por quê? Aí é um pensamento que eu tenho, e aí vocês que estão ouvindo, vocês adequam aí na cabeça de vocês se faz sentido ou não. Então, assim, pais, quando são parceiros, quando são cuidadores, eles ajudam os filhos a fazerem boas amizades fora de casa. Pai, mãe, muito amigo, parceirão, aquele, né? Vamos lá, vamos sair pichando a parede junto, melhor que meu filho faça comigo do que, né? Assim. Então, o pai e a mãe que são tão crianças ou tão adolescentes quanto os filhos, né? Que não se propõem a crescer, a mostrar novos modelos, exemplos, esses filhos vão se bagunçar na hora de fazer amizades saudáveis, vão se bagunçar, tá? E detalhe, pessoal, conversa aqui de ciências, tá? É, se os seus filhos
eles tiverem como amigos, eles vão abrir temas cruciais e importantes fora de casa. Porque nem tudo a gente conta para todas as pessoas. Né? Com A- certeza. Agora, se você dá um limite saudável, se você está responsível, dá atenção, né? Se você, os teus filhos, eles vão pensar se eles vão contar as coisas deles em áreas que os coloquem em risco, mas eles vão contar em casa quando o ambiente é seguro. Exatamente. Faz sentido, cara? Não sei se faz sentido aí. Só para a gente tomar muito cuidado quando a gente quer ser muito, quer se infantilizar junto com a criança, mas não mostra referência de alguém maduro. Uhum, com certeza. Eu só fui entender a minha mãe depois que eu casei, assim, esses dias o- esses dias, é porque eu sempre brinquei lá em casa, minha mãe é muito séria, né? Ela é bastante séria, uma mulher muito séria. Eu lembro que uma vez a minha mãe deu uma gargalhada que pra mim, te juro, ela parecia a Wandinha. Eu ficava olhando pra ela, eu falei assim, nossa, eu nunca vi minha mãe dando risada assim, se divertindo, sabe? Ela era sempre muito. Só que eu entendi que na cabeça dela, ela tinha que manter uma ordem. E essa ordem extrapolou para uma reação física. Então, assim, esses dias eu estava assistindo um filme e eu estava muito séria. E aí meu marido virou, a gente foi pegar o almoço, alguma coisa assim, eu estava muito séria. E ele falou assim: Nossa, Adri, aconteceu alguma coisa? Eu falei: Não, por quê? Aí ele falou assim: Nossa, eu tô percebendo você mais séria, mais tensa. E era um dia que eu tinha muitos compromissos. Então eu estava com o meu reloginho, com a minha agenda muito certinha, muitos compromissos. Cronometrada. E eu estava muito concentrada, porque eu não podia perder o controle daquele dia. E isso me chamou a atenção, porque eu falei assim: Nossa, a minha mãe não podia perder o controle de nada. E o dia que ela relaxou foi quando ela conseguiu dar aquela gargalhada e a gente ficou assim: Uau, quem é essa mulher? E, tipo assim, exatamente. Tem muitas coisas, por exemplo, que eu percebo também, né? Por exemplo, quando eu saí de casa, a preocupação da minha mãe de quando eu ia numa festa e chegava tarde. E esses dias eu me peguei com uma preocupação, assim, de uma amiga minha. E eu falei, meu Deus. Agora, meu Deus, como que minha mãe conseguia todo final de semana sair de casa, voltar, às vezes acabava minha bateria. E isso aconteceu também uma vez, quando eu e uma amiga minha. E a mãe dela tinha saído e ela ligava para a mãe dela diversas vezes. E a mãe dela não atendia, porque a mãe dela tinha ficado sem bateria. E o desespero dela foi algo assim que a gente falou: caraca, agora a gente entende. Então, assim, ao Aham. longo da vida também a gente vai passando por processos que a gente vai entendendo, coisas que a gente não entendia antes, né, Dri? Pois é, e assim, gente, faz toda a diferença. Pessoal, de qualquer forma, a mensagem que a gente queria passar para vocês é que assim, negligência familiar causa muitos prejuízos para a nossa saúde emocional, física também, né? Que pode ser Sem sombra de dúvidas. um sinal Sem psicossomático. sombra de dúvidas. Porém, se você tem a sua criança que foi machucada lá atrás, existe formas de superar. Existe formas de Exatamente. superar. E se você quer, né, limpar toda essa mágoa aí, a terapia tem bons caminhos aí para você treinar. Ótimos, maravilhosos. Exatamente, pessoal. Ah, e detalhe, né? Muitas pessoas chegam em terapia esperando que o outro resolva seus problemas. E a gente não vai passar a mão na sua cabeça. E a gente também não vai ficar Não, às defendendo vezes a a gente sua dá. família julgando. Eu falo que às vezes a gente dá um puxão de orelha, mas é tudo benéfico, porque tudo é É para com carinho. autoconhecimento, tudo é com. Exatamente. Então, é, a terapia não é para passar a mão na cabeça de ninguém e falar você está certo sempre. Né? Isso é uma Uhum. reflexão importante a gente fazer com o pessoal aqui também. Pois é. Carolzinha, vamos ficar por aqui, Vamos ficando lembrando o por aqui, pessoal, Dri. trazer mais temas. E, gente, vai lá no TikTok, no Instagram, a gente tem um monte de coisa lá para a gente Sim. dividir.
E também, quem quiser fazer sessão com a gente, também só chamar aqui. Estamos aqui. Vou deixar os Chamar aqui nossos não, chamar. contatos aqui É. para gente. Quem tiver no Rio de Janeiro ou quem quiser conhecer a Carol, fazer a sessão na Exato. psicanálise. E as sessões de psicanálise são online, né? Então, Então, não online necessariamente Brasil precisa ser no Rio de inteiro. Janeiro, né? Isso. Exatamente. Então, Rio de Janeiro, Brasil, psicanálise com a Carol, cognitivo comportamental comigo. Então, a gente vai complementando Eu saberes. amo que mais se complemento, né? TCC é a Adri, psicanálise é a Carol. Maravilhoso, gosto disso. Meu bem, um beijão e até a Um beijo, próxima. Adri. Até a próxima. Até, Beijo, tchau, gente. tchau.